Olá, bom dia a todos. Estou aqui em nome da Clínica Santa Helena para apresentar para vocês um pouquinho, a gente conversar um pouco sobre sinais vitais, tá? Considero esse um tema de extrema importância, né, dentro de um hospital, porque se a gente simplesmente anota numa folha os sinais vitais, mas não sabe interpretar, não sabe como utilizar, qual o momento adequado de pedir ajuda quando os sinais vitais estão alterados, todo o meu trabalho, né, de passar uma noite inteira, às vezes, em volta do paciente anotando sinais vitais, perde o sentido, porque o paciente precisa ganhar alguma coisa com isso, mas para isso eu preciso entender um pouco dos sinais vitais, tá? Então, na prática, o termo sinais, né, significa algo que indica, algo que aponta para, né, algo que nos faz tomar alguma medida. Então, quando eu olho um sinal vital, uma frequência cardíaca, uma respiratória, eu tenho que tentar interpretar isso daí. Será que está tudo bem? Será que tem algum sinal de perigo? Será que é só um alerta, né, de que eu tenho que ficar mais atento? Será que eu preciso dar uma pausa? Preciso chamar alguém? Preciso pedir ajuda? Essa é a ideia. Se eu fosse falar para vocês sobre quais seriam os sinais vitais, né, básicos, tá? Quando eu falo a palavra básico, seria algo que como a base, né, o fundamental, não quer dizer que eu não possa oferecer mais coisas, esse é o mínimo, né? E às vezes a gente não está se preocupando muito com o mínimo, tá? Quando eu estou pensando nos sinais vitais, o mínimo seria, né, se a gente fosse ver frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura, esses são os clássicos sinais vitais. Aqui você vê que aqui não está contemplando algumas coisas que para mim são extremamente importantes, como por exemplo o sistema nervoso central, funcionamento, nível de consciência, mas a gente está trabalhando aqui basicamente com o sistema circulatório e um pouquinho do respiratório, tá? E alguns sinais de infecção. Mas um dos sinais cruciais que não entra aí, por exemplo, é o sistema nervoso central. Hoje se trabalha muito com o quinto sinal vital, que seria a dor, né? A dor, ela é considerada hoje um sinal vital importante. Então, durante a internação do paciente, eu não deveria deixá-lo sentir dor desnecessariamente. Então, a gente deve abordar a dor, né? Uma coisa que não era muito valorizada no passado, mas que hoje tem um valor maior. A maquinaria hoje em dia me permite ter alguns sinais vitais, por exemplo, a saturação, ela me informa mais do que a frequência respiratória. Vocês estão vendo agora nessa questão da pandemia que teve aí do Covid, a importância, né, da saturação, saturação baixa, indicando internação, indicando a necessidade de oxigênio. Então, às vezes, ele pode me dar uma informação a mais, tá? Então, é um plus. Para isso, eu tenho que fazer a frequência respiratória como base. Uma coisa que eu considero muito importante, que eu apresentei para vocês aqui, é o nível de consciência, e eu acho que todo mundo deveria aprender a fazer também o tempo de enchimento capilar, está aqui como TEC, né? É você apertar, né, o dedo do paciente e ver em quanto tempo volta a coloração. Geralmente essa coloração, né, ela volta em até 2 segundos, ó, pálido, 2, voltou toda a coloração em 2 segundos. Então isso é o normal. Se demora muito para voltar a cor, né, continua pálido por mais tempo, acima de 3 segundos em diante, isso é ruim, isso mostra falta de oxigênio aos tecidos, isso mostra um quadro mais grave. Quando eu estou trabalhando com sinais vitais, eu preciso de entender que eu tenho alguma coisa a se fazer com isso, né, com sinais vitais. O que a gente chama de alerta precoce, né, é um sistema que a gente implantou agora na Clínica Santa Helena, onde baseado, né, em qual sinal vital, então se eu tenho uma frequência respiratória que está o exemplo menor que 9, eu estou preocupado, né, esse paciente está respirando muito pouco, então provavelmente ele está com algum quadro mais grave, vou ter que chamar o médico. Mesma coisa se eu tenho frequências respiratórias extremamente elevadas, acima de 25, pode chamar o médico que alguma coisa não está certa. Se a gente está com os limites disso daí, então, por exemplo, se eu tenho uma frequência
respiratória que vai de 21 a 24, eu vou ficar muito alerta, e alerta quer dizer que eu preciso de pedir ajuda, talvez é hora de chamar o enfermeiro, pedir a opinião dele, às vezes o enfermeiro vai falar assim, olha, eu acho que é porque ele está com febre, então se está com febre, aumenta um pouco a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, ou porque está com dor, dor também aumenta a frequência cardíaca e respiratória. Vamos dar um remédio para dor, daqui a meia hora a gente avalia de novo, anota isso em prontuário, e aí a gente consegue entender que aquilo ali era por conta de dor ou por conta de uma febre, por exemplo. Então me alertou, né, para procurar alguma coisa, por exemplo, uma febre que eu não tinha ferido com muita atenção. Tá? Então, geralmente os sinais amarelos eles vão indicar que alguma coisa não estão certas aí, tá? Para vocês terem uma ideia, esse sistema de alerta precoce, quer dizer, eu vi um sinal vital alterado, chamei o médico, pedi ajuda. Isso acontece porque a maioria dos pacientes, olha, nós estamos falando de 2/3 dos pacientes, antes de ter uma parada cardíaca, eles te avisam que vão ter uma parada cardíaca. Dificilmente esse paciente para subitamente. Geralmente ele fala: olha, doutor, atenção, olha como eu estou indo mal, olha, enfermeira, olha o técnico, como minha frequência cardíaca está aumentada, olha como minha pressão está caindo, olha como a minha frequência respiratória está subindo, olha como minha saturação está caindo. Então, esses sinais, né, eles vão aparecer na maioria dos pacientes até 6 horas antes da parada cardíaca. Daria tempo de eu fazer alguma coisa antes de parar, porque depois que para, o resultado é péssimo, né? A gente sabe que de cada 100 pessoas que têm uma parada cardíaca, 1 ou 2 vão para casa aí feliz, sorrindo, né? Pode até voltar no seu plantão, mas morre no seguinte, morre daqui a 2 meses de internação. Então, a gente precisa de trabalhar antes da parada cardíaca acontecer. E o pior de tudo é que desses pacientes que têm paradas cardíacas em enfermaria, só 1/4 é avisado para o médico que a coisa não está legal, né? Então a gente precisa melhorar um pouco essa percepção e a comunicação, tá? Depois que a gente instala o alerta precoce, como a gente fez aquelas folhinhas que vocês anotam os sinais vitais, a gente diminui nos estudos aí 50% de parada cardíaca, né? A gente diminui 37% de óbitos, né? Sem estar no ambiente adequado para receber. Diminui muito as transferências para uma UTI em pós-operatório desnecessariamente, porque a gente consegue atuar precocemente, tá? Então é muito importante a gente levar a sério. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre os sinais vitais. Eu vou começar falando sobre a frequência cardíaca. Vamos falar um pouco sobre adultos, né? Na nossa clínica a gente vai ter principalmente gestantes, adultos, mulheres, pessoas que vão ser submetidas a cirurgias eletivas, né? Plásticas, a esterotomia, então, esterectomia, desculpa. Então, são serviços, são pacientes, né, adultos em geral. A gente tem também o público neonatal que a gente vai falar daqui a pouco. Mas para a gente gravar aí, né, vamos pegar aí as maiores notas aí da nossa moeda brasileira. Menor frequência cardíaca seria 50, acima de 100 seria taquicardia. Esse é o padrão basal, né, na população. Tá? Então, já foi 60 como frequência cardíaca, hoje a gente trabalha com esse número 50 mesmo. Tá? De 50 a 100 é o normal. Tá? Fora disso, a gente está fora do padrão. Muito atento, né, principalmente quando a gente sofre efeito de anestésico. Então, lá na SRPA, por exemplo, a gente deve encontrar mais pacientes com frequência cardíaca beirando 50, 45, porque o anestésico às vezes baixa bastante a frequência cardíaca. Isso não é muito grave lá, né? Lá a gente poderia considerar abaixo de 40 como algo mais chamativo, né, para chamar atenção e chamar o médico, porque às vezes 45 a gente pode apresentar lá só porque o paciente está dormindo, pesado por causa da anestesia, e depois os outros sinais vitais estão estáveis, né, e não teria grande risco. O que que faz meu coração disparar, né? Então aqui está um coração com formato aqui de um bichinho, um cachorrinho, alguma coisa do tipo. Então geralmente o que faz meu coração disparar, então nós estamos numa maternidade, um pós-operatório de adultos, tem que pensar muito em sangramento. Então, se eu fiz uma cirurgia, abri uma barriga, fiz um parto, né, a chance de estar tendo um sangramento é muito grande, é uma das grandes causas de taquicardia. Agora, não se esquecer que apesar do sangramento ser o mais grave, o mais comum é dor. Então, assim, a dor faz a frequência cardíaca subir. Também a febre às vezes faz a frequência cardíaca subir. Então, tanto a dor quanto a febre pode aumentar a frequência cardíaca, mas o mais grave, que eu tenho que ficar sempre com a pulguinha atrás da orelha, é o sangramento, ok?
Lembrando que uma das coisas que faz o coração disparar também é quando está faltando oxigênio no meu corpo, né? Então, se por algum motivo, então aqui eu tenho o coração, aqui eu tenho o pulmão, se por algum motivo, né, o oxigênio não chega, né, no meu rim, o meu oxigênio não chega na minha mão, no meu pé, não está chegando oxigênio, eu estou no quadro de choque, né? Choque é muito mais do que a infecção, geralmente é algo mais grave, tanto o sangramento pode levar a um quadro de choque, choque está mais perto da morte, né? Então, o choque pode ser por sangramento ou por infecção, principalmente na nossa hospital, seriam as duas grandes causas aí de choque. E aí, quando eu estou falando de choque, esse paciente, além da frequência cardíaca aumentada, ele vai apresentar, o que eu falei para vocês, um rebaixamento do nível de consciência. Ele vai ficar mais sonolento, com vontade de dormir, ou irritado, ou meio confuso, né? E você vai dar uma olhada na mão, lembra que a gente falou da perfusão, né? Vai dar uma avaliada lá na perfusão, tá? E ver se a cor volta rápido, se não estiver voltando, a mão estiver fria, sudoreica, isso tudo é sinal de que a coisa está bem feia, isso é sinal de má perfusão. Geralmente são aqueles pacientes que vão precisar de receber uma expansão, que é aquele soro correndo rápido, aberto, né? Então, esses sinais, né, aqui entra o ataque cardíaco, mas entra mais coisa, né? Entra a sudorese, as mãos geladas, tá? Isso daqui é a diurese, né, que estava um valor normal ali, acima de 30 ml para cada hora, começa a cair. Então, esses sinais são sinais de que a coisa não está bem, que esse paciente não está só mal, né, ele está muito mal, e aí o choque tem que ter uma avaliação imediata do médico. Então, a gente tem que ficar muito atento na enfermaria a esses sinais de choque, ou no centro cirúrgico, né, no pós-operatório, SRPA, durante a cirurgia, que são sinais de que o paciente não vai bem. Se eu estou falando de diurese, eu tenho que entender um pouco de quanto é o normal, né, de urina do paciente. Isso também é um sinal vital, apesar de não estar lá, né, nos 4 sinais vitais básicos, é muito importante. Geralmente é 1 ml por quilo por hora, então geralmente as gestantes aí estão na faixa de uns 60, 70 quilos, então a gente vai estar trabalhando aí com 60 ml a cada hora, pelo menos. Tem paciente que vai fazer 100, 120, mas o esperado é pelo menos 60. Se eu estou encontrando a diurese muito, né, concentrada, o que que é concentrada? A cor mais escura e não clarinha, tá? Com um volume muito baixo, né? Cada hora menos que 30 ml, fica de olho, principalmente naquelas pacientes em pós-operatório que estão de sonda, onde você consegue medir isso muito bem, né? Se ficar menos que 30 ml por hora, quer dizer, em 3 horas deu menos que 100 ml, né? Menos que 90 ml, 3 vezes 3, 3 vezes 30, 90. Então, menos que 100 ml aí em 3 horas, algo muito errado está acontecendo, né? E a diurese está demonstrando sinal de que alguma coisa não vai bem. Também eu tenho que ficar em alerta. Do mesmo jeito que a frequência cardíaca muito alta pode ser um sinal de alerta, um sinal de gravidade, a frequência cardíaca baixa, né, a bradicardia também pode ser um sinal de alerta, principalmente quando abaixo de 50. Lembrando que eu falei para vocês que na SRPA às vezes 45 é tolerável exatamente por conta do efeito anestésico aí, tá? É, então, esses pacientes, quais serão as causas mais comuns de um coração mais lento, mais bradicárdico, né? Então, efeito anestésico é uma das grandes causas, né, na clínica, a gente vai ter, e associada à hipotermia, por isso que a gente fez aquele protocolo de hipotermia, de medir a temperatura com o termômetro auricular, né, nos pacientes de centro cirúrgico, principalmente porque lá vão estar mais gelados e o termômetro axilar vai falhar, às vezes diferença de até 4 graus. Então, fazer a aferição da temperatura que ela pode gerar a bradicardia. Um paciente muito, extremamente grave, aí nós estamos falando do quase morrendo, né, pode também com a frequência muito baixa, mas ele vai ter vários sinais de que está quase morrendo, né? Rebaixamento de nível de consciência, respiração vai estar ruim, saturação vai estar ruim. Esses pacientes estão gravíssimos. Então, só a frequência cardíaca isolada com o resto tudo bom, geralmente é sinal de efeito anestésico ou hipotermia, tá? Então, sono pesado, coma, efeito de sedação, de medicações, também pode gerar uma frequência cardíaca muito baixa. A gente vai ver lá na UTI neonatal, fentanil, essas medicações que também que baixa a frequência cardíaca. Bom, vamos trabalhar um pouco então com a frequência respiratória, vamos lembrar aí das notas
de 10 e 20, né? Então a gente falou de 50 e 100, vamos falar das de 10 e 20. Vamos gravar esse número aí para que seria normal da nossa frequência respiratória entre 10 a 20, tá? Então acima de 20 não está legal, abaixo de 10 não está legal, eu tenho que ficar atento, né, para saber o que é isso que está acontecendo com o meu paciente, tá? Então esse é o número que a gente vai tentar gravar para adulto. Fala assim, o que que faz o paciente ficar cansado com a frequência respiratória alta, maior que 20? Lembrem-se de contar com atenção, gente. Se a gente inventa um número, a gente está deixando de perceber um paciente que está evoluindo com sepsis, com infecção, eu estou abandonando o meu sinal vital, estou abandonando o meu sinal de alerta, e aí eu estou colocando o paciente em risco, tá? Os mais comuns são a dor, faz a gente ficar um pouco mais cansado, num cenário de coração fraco, né, insuficiência cardíaca também poderia, não é o nosso caso, a gente não tem enfermaria de pacientes cardiopatas, como tem nos hospitais gerais, mas no nosso meio a gente tem que lembrar principalmente de dor, de febre, tá? Das infecções, né, como sinais mais comuns, tá? E é claro que o tromboembolismo naquelas pacientes, né, que depois de uma cirurgia pelo repouso soltam o trombo da perna e acumula ali, entope o pulmão, também poderia gerar, mas no nosso meio seria mais dor, seria mais sepse, então ficar de olho que às vezes são sinais de que o paciente está evoluindo com um quadro grave e de infecção e que daqui a pouco ele não vai ficar bem. Mas às vezes eu dou remédio para febre e a frequência respiratória depois de meia hora, uma hora, começa a cair, mostrando que era só mesmo da febre. Então tem que ficar de olho nesses que são os sinais, são quase os mesmos que dão taquicardia, né? A bradiapneia, que é aquele paciente que respira muito pouco, também pode acontecer por qualquer coisa que afete o sistema nervoso central, está aqui embaixo. Então, os remédios pesados, né, para poder sedar, os sedativos de centro cirúrgico, então na SRPA, às vezes pode acontecer no paciente que está muito bem, mas com a frequência um pouco abaixo de 10 ou no limite, mas a gente tem que ficar sempre de olho, né, porque isso daí pode comprometer a saturação, isso é algo mais grave, mas daqui a pouco ele acorda. O que não pode é ficar persistentemente baixo. Geralmente, paciente que está com a frequência muito, muito baixa e está mal, que estava bem e afundou na enfermaria sem remédio, sem nada, esse paciente eu tenho que pensar em coisas mais graves, como sepsis, choque, e às vezes a temperatura muito baixa também pode levar isso daí, tá bom? Vamos trabalhar então com outro sinal vital, que é a pressão arterial. Vamos trabalhar basicamente com a pressão arterial sistólica, tá? Vamos esquecer um pouco a diastólica nesse primeiro momento, vamos esquecer a média e vamos começar a trabalhar com a sistólica, que ela é mais fácil de aferir, tá? Então, a pressão sistólica, o normal, se fosse para eu gravar assim, um normal, né? Normal, todo mundo fala 12 por 8, tá beleza. Mas o normal mesmo é de 90 a 140. Então, é muito comum a gente, às vezes, ouvir, né, na enfermaria o pessoal falando assim, a pressão dela é muito baixa. Até alguns pacientes mesmo falam, minha pressão é muito baixa, é sempre 11, é sempre 10. Lembrar que 11, né, ou seja, 110 milímetros de mercúrio, a 10, que é 100 milímetros de mercúrio, é normal, tá? Isso não é hipotensão. Pressão baixa é quando a sistólica está abaixo de 90. Então, se o paciente está com 85, 86, 88, porque o manguito, né, da pressão arterial, geralmente ele vai de 2 em 2, então dificilmente eu vou conseguir medir 85, dificilmente eu vou conseguir medir valores ímpares, né, porque ela vai de 2 em 2 ali a medida, tá? Então, a pressão arterial sistólica ela vai de 90 a 140 e isso é um sinal vital muito importante, a gente tem que levar muito a sério, porque geralmente quando a pressão está abaixo de 90, alguma coisa não está legal, é sinal de que esse paciente está evoluindo para choque, tá? Choque é sempre grave, choque é sempre mais vizinho da morte. Se for trabalhar com a pressão arterial média, né, alguns aparelhos, por exemplo, quando eu faço na mão, eu não consigo pegar a média, eu vou ter que pegar só a sistólica e a diastólica. Por exemplo, 12 por 8, 120 é a sistólica e 80 é a diastólica. Geralmente a gente tem uma diferença de 40 mais ou menos entre a sistólica e a diastólica. Então 12 por 8, a 120 por 80, a diferença é 40, né? Agora, quando eu faço nessas maquininhas, ele solta também às vezes a média. Então, essa maquininha aqui, por exemplo, ó, não dá, tá, a média. Ó. Então, ela está dando aqui 84 por 57 com uma frequência cardíaca de 100, mas ele não me deu a média. Você poderia fazer um cálculo, que eu não aconselho, ou usar um aparelho que dê a medida da média, né, que já faça isso automaticamente. Tá? E aí, quando o aparelho dá a medida da média, a gente vai considerar que a média tem que estar sempre acima de 65,
Toda vez que ela tiver menor que 65, é sinal também de choque, de hipotensão. Geralmente, quando a gente faz pressão invasiva, que é aquela que você pega, né, a artéria aqui do paciente, canaliza e coloca lá no monitor para a gente medir, ela é a média, tá? Que a gente trabalha, a gente mais confiável nesse caso aí. Tá, vamos trabalhar um pouco então com o que a gente consideraria hipertensão. Quando eu estou falando de hipertensão, isso é muito importante na gestante, porque é uma grande causa de comorbidade e de morte, né? A doença hipertensiva específica da gravidez, que o pessoal chama de DEG, né, é uma hipertensão que aparece durante a gravidez, tá? Ela é uma da grande causadora de hipertensão. Agora lembrar que o paciente com muita dor, muito ansioso, também pode ter a pressão mais alta, isso não ser doença, tá? Inclusive, quando o paciente está com dor forte, por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça muito forte, minha pressão sobe porque eu estou nervoso. E as pessoas acham que é o contrário, né? Às vezes o paciente chega no pronto-socorro com a pressão alta e dor de cabeça e fala: ah, é a sua pressão que te deu a dor de cabeça. Mas é o contrário, é a dor de cabeça que fez subir sua pressão, porque a dor, ela geralmente é um causador de hipertensão, tá? E ela pode ser primária, né? Aqueles pacientes que já têm pressão alta, que já chegam com pressão alta. Vamos falar um pouquinho então sobre a pré-eclâmpsia, né, que é o que a gente chama de hipertensão da gravidez. O nome pré-eclâmpsia é isso, é uma pressão que subiu durante a gravidez. Como é que eu chamo de hipertensão na gravidez? Toda vez que tiver mais que 140, então 141, desculpa, 142, porque a gente não trata número ímpar, 142, então já seria uma hipertensão. Claro que nesse ponto é só hipertensão, acima de 140 de sistólica ou de 90 de diastólica. É o mesmo que eu chamo de pressão alta na população normal, acima de 140 por 90. E eu tenho que ficar muito atento que no hospital, toda vez que a pressão da gestante, que geralmente tende a valores mais baixos, no sentido de 100, 110, esse é o normal às vezes da gestante, toda vez que ela passar de 160, já é muito grave, né? Na população geral que não está grávida, geralmente acima de 180 eu fico mais preocupado, mas acima de 160 na grávida já é algo muito importante. Ela já pode evoluir com a eclâmpsia, né, que é quando tem crise convulsiva. Pré-eclâmpsia é a pressão alta sem crise convulsiva, e eclâmpsia é quando eu tenho crise convulsiva. Então, acima de 160, acima de 110 de diastólica, isso daí é muito grave, tá? Geralmente, para eu falar de pré-eclâmpsia, tem que estar com a pressão alta e a fitinha de urina mostrando proteinúria, uma ou mais cruzes. Tem alguns autores que vai trabalhar com 2 ou mais cruzes, tá? Vejam aqui que se eu fosse fazer a fitinha eu mesmo, né, lá à beira de leito, eu ia buscar esse campo aqui das proteínas, né, e toda vez que eu tivesse, né, 2 ou mais cruzes, as colorações aqui fossem mais escuras, né, mais para o verde escuro, significa que eu tenho muita proteína, né? Quanto mais verde, mais proteína eu tenho na urina, tá? Mais confirma o meu diagnóstico. Então, de uma cruz em diante já é considerado perda de proteinúria razoável para eu chamar de pré-eclâmpsia, tá bom? E por fim, a gente vai trabalhar com hipotensão, então. Hipotensão, via de regra, é menor que 90 na população geral. Mas na grávida, a gente até tolera um pouquinho mais, porque as pressões da grávida, geralmente, elas estão ali no limite, né, mais baixo se eu falei para vocês que é 90, de 90 para baixo é baixo, a da grávida às vezes fica ali 100, 110 durante a gravidez toda, por isso que às vezes a gente até tolera ali 88 no pós-operatório, 86, mas assim, toda vez que tiver menor ou igual a 85, quer dizer, de 84 para baixo é hipotensão mesmo. Isso estou falando de sistólica, tá? Não é de média, não. Toda vez que eu tiver pressão sistólica abaixo de 85, não tenha dúvida, é muito, muito grave. Mas abaixo de 90, já fique muito alerta que algo não vai bem. Já avise a equipe médica para ele estar atento que isso está acontecendo, que isso não é legal, tá? A causa mais comum, né, no pós-operatório é sangramento. Veja aqui um lençol, uma poça de sangue. E às vezes a gente não vê, porque o paciente às vezes está coberto, tá? E a gente vai alertar para que isso está acontecendo, às vezes, pelos sinais vitais dela. Então, sangramento, né, ou choque hipovolêmico é uma das grandes causas de pressão baixa. Quando a pressão está muito baixa, eu já estou no quadro chamado choque. Choque é muito mais vizinho da morte, tá? Nesse caso, que é por perda de volume de sangue, né, volume, choque hipovolêmico, tá? Por isso que a gente dá volume, a gente dá soro fisiológico para esse paciente. Outras causas de pressão baixa são infecção. Então, paciente com pressão muito baixa na enfermaria tem que estar na minha cabeça. Ou é sangramento,
ou é infecção. Mais comum é sangramento, mas se esse paciente já tem alguma história de suspeita, de febre, alguma coisa, provavelmente é um choque séptico causado por infecção. Mas lembrar que às vezes os anestésicos, diuréticos, alguns remédios podem também deixar a pressão um pouquinho mais baixa, mas nunca aposte que são eles que estão causando, principalmente em enfermaria. Tá? Pense sempre em sangramento ou infecção. A hemorragia na enfermaria é uma grande causa de morte, tá? Se vocês pensarem aqui nas causas de mortalidade materna, vejam que a pressão alta é uma grande causadora, né, de mortalidade e logo depois vem o sangramento, as hemorragias. Então, ficar atento à pressão do paciente e ficar atento a sangramento, vigiar sangramento depois das cirurgias é crucial, porque é isso que são as grandes causadoras de morte. Então, se eu estou com medo de um paciente morrer comigo na enfermaria, eu vou vigiar pressão alta, tá? Vou vigiar pressão baixa, que sugere que está sangrando. Ficar sempre atento a sinais de sangramento, tá? O que seria muito sangramento, né? Então, a gente poderia usar lá no centro cirúrgico, por exemplo, né, olhar como é que estão saindo as compressas, né? Se a compressa sai só com metade dela molhada, eu chamaria isso aí uma perda de 25 ml. Se ela sai ali quase toda molhada, eu falo de 75. Se ela sai encharcada, né, eu chamo isso daí de 75 ml, quando ela sai toda molhada. Se ela sai pingando sangue, no mínimo 100 ml ela saiu. Então, eu posso fazer essa estimativa visual no pós-operatório e anotar grosseiramente quanto que saiu cada compressa dessa, né? Ó, saíram 4 compressas pingando, então eu acho que perdeu pelo menos 400 ml de sangue. Então, isso dá para ter uma ideia. Num parto normal, né, geralmente, quando você perde 500 ml, é o esperado, né, que haja perda de sangue. Mais que 500 ml, né, ou seja, se eu perder mais que 5 compressas dessas pingando durante a cirurgia, geralmente eu estou diante de um quadro de sangramento importante. Na parte cesariana, mais que 1 litro, quer dizer, mais que 10 compressas pingando, geralmente, ou 20 compressas dessa daqui, né? Isso tudo me mostra que o sangramento foi muito importante. Então, contando com a cirurgia e depois da cirurgia, porque às vezes o paciente continua sangrando depois. Então, eu posso ter uma estimativa durante a cirurgia ou simplesmente pesar essas compressas sempre, tá? Que é uma prática que a gente está querendo implantar também dentro do centro cirúrgico. E outra coisa é a questão do pós-operatório, né? Eu vou acompanhar os absorventes, tá? Principalmente os absorventes que são absorventes maiores que a gente usa, né? Para sangramento de pós-operatório mesmo. E geralmente o normal, né? É o que a gente chama de loqueação. Lóquio é esse sangramentozinho que fica depois do parto. É, Pode ser pequenininho, né? Que é aquele que aparece bem pouquinho, mais quando se limpa, né? Ou só manchar o absorvente. Se eu percebo que ele já está saindo um pouco mais molhado, ou está todo pingando, a gente vai estar trabalhando com algo mais grave. Então, na prática, vocês vão anotar em prontuário com essas letrinhas. F vai dizer que é fisiológico, tá? Geralmente é uma corzinha habitual, avermelhada até o terceiro dia, depois do quarto dia começa a ficar marrom acastanhado. Então, durante a internação, a maioria dos pacientes é 1, 2 dias, então vai ser mais vermelho mesmo. O cheiro, né, para as mulheres que já conhecem o cheiro daquele sangue menstrual comum, tá? Geralmente um absorvente de 6 em 6 é o fisiológico aí, né? Então, a cada troca de turno, o paciente está trocando também o absorvente. Óbvio que tem gente que troca mais que isso por questões de querer, mas eles não estão molhados, não estão trocando porque está molhado, tá? O sangramento pequeno é quando precisa trocar mais, está trocando a cada 3 horas, sempre está babando ali e o paciente está incomodado, então ele está trocando a cada 3 horas. Já o moderado é quando pega esse absorvente grande, do tipo noturno, né? E em 30 minutos, né? Em meia hora, 1 hora, aquele ali já está começando a encher ou sai um coágulo inteiro. Isso daí já é no mínimo moderado. E já aquele sangramento que a gente chama de importante ou volumoso, a gente vai trabalhar com a letra V, é quando você molha 2 absorventes daquele do tipo noturno, né? Aquilo é muito. Ou então você olha no lençol, tem uma poça de sangue aí, tá? Ou então quando você pesa o lençol e além do peso do lençol tem mais meio quilo ali de sangue, né? Ou quando você entra no quarto e tem sangue escorrendo pelo chão. Isso aqui vai ser sempre volumoso, é sempre grave, isso sempre tem que ser comunicado ao médico aí, tá?
Então, pelos sinais vitais, eu sei até mais ou menos quanto que o paciente perdeu de sangue. Então, se a frequência cardíaca está muito alta, acima de 120, o médico está pensando assim, poxa, perdeu muito sangue. Molhou um lençol inteiro, deve ter perdido 1,5 litro aí de sangue. Tá? A pressão está baixa, abaixo de 70, isso está muito grave, né? Então, quando a frequência cardíaca está entre 100 a 120, por exemplo, o paciente está lá com 110, a pressão dele caindo, está ali 80, alguma coisa assim, esse paciente geralmente ele teve uma perda um pouco maior e geralmente esses pacientes que a perda é só moderada, né, eles vão estar com a frequência cardíaca no limite, a pressão um pouquinho mais baixa. Então, quanto mais grave for, maior a frequência cardíaca e menor a pressão, tá? Ficar sempre de olho nesses dois itens aí. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre temperatura. Temperatura é um pouco controverso se eu falar para vocês, assim, olha o normal da temperatura quando eu uso o termômetro axilar. O normal é de 37,5 a 37,4. Desculpa, 35,5 a 37,4. Isso significa que febre mesmo é só acima de 37,5. Não é mais 37,8 como a gente utilizou no passado. Hoje, com os novos trabalhos, a gente percebeu que a temperatura humana é de 35,5 a 37,4 quando eu uso o termômetro axilar. Então, não posso usar 36 também, aquilo 36 é muito para termômetro central. Então, quando eu uso o termômetro axilar, que é o periférico, vai de 35,5 a 37,4. Então, esses são os números que a gente vai considerar como normal na clínica Santa Helena. Tem vários estudos mostrando isso daí, tá? Já não tem muita dúvida sobre esses valores. O que levaria a uma temperatura muito baixa, né, abaixo de 35,4 aí no adulto? Geralmente, a gente vai dizer para vocês que é um pós-operatório muito comum, tá? Pós-operatório porque saiu do centro cirúrgico, estava gelado, não usou manta térmica. E nesses pacientes com hipotermia, eles têm que usar manta térmica, tá? Nós temos o protocolo agora no hospital de tratamento de hipotermia, e aí está indicado manta térmica, o médico vai lá, prescreve, faz um relatóriozinho para fazer cobrança em convênio, mas ele tem que usar manta térmica. Dar um monte de cobertor não é uma boa ideia mais, tá? A manta térmica ela é muito mais rápida e resolve o problema mais eficazmente, tá? Eu vou considerar febre, então, quando vai de 37,5 a 38,4, e o que eu vou chamar de febre alta, né? Febre alta, que significa geralmente infecção bacteriana, alguma coisa mais grave para um adulto, tá? Eu vou considerar quando está maior que 38,5, isso é o que eu chamo de febre alta, né? Lá no centro cirúrgico, por exemplo, o paciente durante a cirurgia começa a fazer febre alta, maior que 38,5, provavelmente está evoluindo com um quadro grave de hipertermia maligna causada por anestésicos, vai ter que usar um remédio chamado dantrolene, tem lá na clínica, um protocolo para a gente tratar a hipertermia maligna, então é um sinal vital muito importante. Como é que eu vou aferir a temperatura? Isso é muito importante porque eu tenho algumas formas para medir, né? Então, eu poderia medir a temperatura digital por meio desses termômetros digitais. Agora não existe mais aquele de mercúrio, saiu do mercado. O que tem aí no mercado rodando ainda é resto, né? Mas ele já foi proibido. Então a gente teria o termômetro digital ou o auricular, que é o que a gente chama de timpânico, tá? E eu posso aferir diretamente na pele, né, por meio desses sensores, como a gente faz na UTI neonatal, esses sensores aqui, para utilizar nos bebezinhos, tá? Posso aferir a temperatura central também. Quando eu falo central, é no esôfago, passando uma sonda, um probe, tipo esse daqui, dentro do esôfago, tá? Ou retal, quando a gente faz, por exemplo, nos bebês que estão em hipotermia terapêutica lá na UTIM, isso é mais comum a gente usar retal. Quais os riscos disso daqui? Então, geralmente, esse termômetro aqui no centro cirúrgico, ele é ruim. A temperatura pode estar até menos 4 graus, porque às vezes eu estou quentinho por dentro, meu sangue está quentinho, mas a minha pele está gelada, e aí vai dar um erro muito grande, porque quando eu quero medir a temperatura, eu estou querendo ter uma ideia de quanto está lá dentro, né? O que está aqui fora na pele não me importa muito. Quero saber o que está lá dentro, tá? Qual a temperatura que está correndo no sangue, tá? Então, aqui falha muito. Por isso que no centro cirúrgico a gente vai usar o auricular, que não serve para recém-nascido, tá? O tímpano dele é difícil de você detectar, às vezes tem resto de líquido amniótico, a leitura vai ficar sempre ruim, a gente não usa esse tipo de termômetro em recém-nascido. Esse termômetro de pele a gente pode utilizar também lá no berçário, na UTI a gente usa, lembrando que ele é menor, a temperatura dele em relação a esse daqui dá quase meio grau menor que a digital, então eu tenho que considerar que os valores quando eu utilizo esse daqui são menores, tá? Então,
tem que levar isso em consideração. Cuidado quando eu uso ele retal lá na neonatologia, porque pode causar uma lesão retal. E o esofagiano também, mesma coisa, pode causar perfuração. Geralmente o esofagiano é mais usado durante a anestesia, quando eu quero medir a temperatura central durante todo o tempo. Lembrando que a temperatura central, seja ela esofagiana ou retal, que é a temperatura de dentro mesmo de verdade, ela é diferente da temperatura periférica, quando eu meço com o termômetro auricular ou com o termômetro digital, tá bom? Bom, o que que pode levar então à febre? Então, aqui está o útero, tá? Por dentro, depois da cirurgia, ficou uma ferida aqui dentro, tá? Então, essa ferida pode infectar, dar um quadro que a gente chama de endometrite, tá? E esse quadro, às vezes o paciente já vem até com a infecção de dentro do útero, o bebê já nasce infectado, porque a mãe vinha na gravidez com um quadro de infecção tanto do útero quanto das membranas amnióticas, a gente vai chamar isso de corioamnionite, né, que é a infecção que vinha lá de dentro do útero, ou depois do parto a gente pode ter uma endometrite, né, todo mundo está sujeito, tem uma ferida, então tem risco de infecção. Então ficar muito atento que febre geralmente, via de regra, a gente vai pensar em infecção mesmo, tá? É óbvio que lá no centro cirúrgico, durante a cirurgia, né, a gente não pensa muito em infecção, a infecção não vem durante a cirurgia, estou pensando mais em hipertermia maligna, se ocorre durante a cirurgia, é eu ficar muito atento, tá? Mas lembrar que também às vezes tem uma febrezinha uma vez e vai embora e tudo, e não volta mais depois do pós-operatório, porque é inflamação, você cortou, inflamou, inflamou, pode dar febre. Então tem pacientes que vão ter febre, mas não é sinal de infecção, mas minha anteninha tem que ficar ligada porque boa parte das vezes é infecção. Já a hipotermia, ela é causada quase sempre pelo frio, então os pacientes que chegam, às vezes, na SRPA chegam com hipotermia. Inclusive nos bebês isso vai ser um sinal de mau cuidado, eu não posso deixar os bebês ficarem gelados, né? Isso aumenta até a chance deles morrerem, tá? Mas também sepse, infecção, os anestésicos em geral, todos podem dar a temperatura mais baixa. Daí o perigo e a gente atenção a estar cobrindo o paciente e não levar ele gelado para a sala. Às vezes eu tenho que usar manta térmica antes da cirurgia para prepará-lo para a cirurgia, principalmente naqueles pacientes de alto risco, então tem que ficar de olho no protocolo de hipotermia para ver quem é o paciente que eu posso colocar uma manta antes da cirurgia. Geralmente são os idosos, as crianças, que eles têm direito à manta térmica durante todo o procedimento, às vezes, para evitar que ele tenha hipotermia, porque isso pode ser ruim para ele. Então, nós temos o nosso protocolo de hipotermia, fiquem atentos a ele, tentem acompanhar, as mantas térmicas já estão disponíveis, os médicos podem utilizar, tá? Principalmente profilaxia, quer dizer, nem está com hipotermia ainda, mas eu já estou usando manta, crianças, idosos, tá? E quem vai fazer cirurgias mais longas acima de 1 hora. Nos outros, você vai tratar quando fizer a hipotermia. Lembrando que na sala a temperatura tem que estar maior ou igual a 23 graus Celsius, então ficar de olho naquele termômetrozinho da parede, para ele não ficar a sala mais gelada que isso. E toda vez que eu for correr soro no paciente, ele tem que estar esquentado ali na nossa cicladora lá que faz o aquecimento do soro. Coloca a cicladora para 40 graus, tá? Porque quando eu coloco a 40 graus, o que vai entrar no paciente vai entrar com 37, que é a minha temperatura central normal mesmo, tá? Então, essa é a temperatura ideal para ficar ali na cicladora para aquecer o paciente. O bebezinho também, quando nasce, ele vai se beneficiar, né, na sala da temperatura mais alta. Sempre que o bebê nasce, eu coloco o gorro duplo, coloco um gorrinho de pano e aproveito esse plástico que eu vou enrolar o bebezinho, principalmente nos prematuros, abaixo de 34 semanas, eu vou colocar esse plástico também depois cobrindo a cabeça em cima do gorro. É um gorro duplo aqui, vai ser pano embaixo e o plástico em cima, tá? Isso daqui eu consigo manter o bebê na temperatura termoneutra aí para ele, tá? Desculpa, lá nas incubadoras depois eu vou programar as incubadoras para essa temperatura termoneutra de 33,5 a 36. Então tem um protocolo também de escolher a temperatura certa da incubadora lá na UTIM, que a gente vai estar insistindo para que aconteça, para que as pessoas acompanhem. Então eu falei para vocês os 4 sinais vitais básicos e eu vou chamar atenção para esse sinal vital extra aqui, que eu vou chamar de nível de consciência, que vocês têm que se acostumar a levar em consideração. Então, a gente vai utilizar essa escala aqui, a VDN, que ela é mais simples. O que é alerta? Alerta é aquele paciente que ou ele está acordado, conversando, tranquilo, ou ele está dormindo, né? D seria aquele paciente, dormindo seria aquele paciente que
tá só dormindo porque está cansado, porque fez anestesia, acordou cedo, mas se você chamar ele vai acordar, vai te responder e tudo, isso daqui está tudo bem, ainda está como alerta, mesmo que ele esteja dormindo, eu posso classificá-lo nesse A. Aquele paciente que só responde a voz e volta a dormir, ou seja, ele estava bem na enfermaria, conversou, acordou, no outro dia começou a ter febre, daí a pouco ele só quer dormir, não acordou, eu chamo, ele volta a dormir de novo, ele responde e volta a dormir de novo, só responde quando eu chamo, isso já não é legal. Se eu chamo, ele não acorda, a coisa está piorando, ele só responde a dor. Então, assim, chamei, gritei, não acorda, e aí eu estimulo a dor, seja apertando aqui ó, o ângulo da mandíbula, essa curva aqui bem forte, isso aqui geralmente dá dor também. Eu posso também apertar essa região onde sai esse nervo supraorbitário, que geralmente é essa região aqui onde tem um buraquinho, uma chanfradura, quando você passa o dedo aqui supraorbital, tá? Você aperta aqui bem forte e aí o paciente começa a sentir dor ou faz cara de dor, tá? Ou eu posso também comprimir o leito ungueal, né? Seja com algum instrumento, como uma caneta, alguma coisa, apertar aqui o leito ungueal e o paciente vai tentar retirar a mão ou sentir dor. Não aconselho muito esse método porque acaba que pode usar a caneta, sujar seu material, então sempre usar luva para fazer isso daqui. E a gente não faz aquele esfregão aqui no peito, isso daqui gera um machucadinho e gera ferida, não é recomendável fazer isso para acordar o paciente para estimular a dor, tá? A gente vai usar essa escala. Aquele que não responde nem a dor, a coisa tá feia, tá comatoso, tem que chamar o médico com urgência, tá? Mas aquele paciente que também só acorda com dor também tá muito grave, tá? Então esses aqui eu vou ficar só atento. Agora isso daqui é sempre o médico tem que ver porque a coisa tá feia, tá? Outros sinais de que a cabeça está afetada é o paciente que teve crise convulsiva, ninguém tem muita dúvida, né, de que tem que chamar o médico nessa situação. Paciente com confusão mental, está louco, confuso, não reconhece a família. E nos bebês, muita atenção àquele bebê molinho, né, hipotônico, que você pega, não reage, não chora, não está em posição de flexão. Esse eu tenho que ficar de olho nele, que ele não está legal também não. Como é que a gente usa na prática esses sinais vitais? Então, por exemplo, lá na urgência, vamos começar pela urgência. Na urgência, dependendo de como esse paciente chega, então olha só como que ele chega. Chegou com desmaio, mal-estar geral, uma grávida lá. E aí, quem está lá na porta fazendo a triagem vai olhar, nossa, ela não está responsiva, quer dizer, só responde a dor, ela está com choque, quer dizer, a pressão está baixa, frequência cardíaca muito elevada, está saturando mal. Então, essa paciente aqui, ela é vermelho, ela tem que ir para a sala de urgência de imediato e ser atendida lá. A gente está fazendo a reforma, onde a sala de urgência vai ficar na enfermaria, se eu não me engano, 9, onde vai ter uma sala específica para a urgência lá do pronto-socorro, tá? E se o paciente tiver com outros sinais vitais, tá vendo? Dependendo da pressão, dependendo de como ele está, eu classifico como laranja, onde o médico vai ter que ver em 15 minutos, se não amarelo, onde o médico tem que ver em 30 minutos. Então, dependendo de como estão esses sinais vitais, eu mudo a classificação e mudo o tempo para o médico ver esse paciente. Então, é muito importante porque ele ajuda a classificar o paciente como vermelho, como amarelo, como verde ou como azul. Então, o paciente está como verde ou como azul, a cada 2 horas eu vou lá, reavalio, faço os sinais vitais tudo de novo e reclassifico. Continua como verde, beleza. O médico precisava ver em 30 minutos, mas ele está numa cesariana, não conseguiu descer em 30 minutos. Em 30 minutos eu corro lá de novo, faço todos os sinais vitais para ver se ele já não pulou para o vermelho, porque aí às vezes eu tenho que sair correndo com esse paciente e levar para o centro cirúrgico, tá? Para alguém examinar, tá? Mas o paciente vermelho ele tem que ser visto de imediato e aí eu vou usar esses parâmetros. Paciente que está classificado como vermelho, caiu a pressão, a coisa está feia, seja na enfermaria, seja no pronto-socorro, monitoriza, coloca os eletrodos para ver o ritmo, frequência cardíaca, oxímetro, pega uma veia, porque esse paciente não está legal, tá? Quem está vermelho e laranja não está legal e tem que ser acompanhado, né, com anotação de sinais vitais a cada 5 minutos até o médico chegar aí. É, todo paciente que está grave, então se eu avaliei o paciente não está em parada cardíaca, está grave, só grave, né? Eu brinco assim, quem se move, quer dizer, se o paciente está se movendo, respirando, quer dizer, não está com parada cardíaca, não está morto, ele precisa de monitorização, né? Lá na sala de urgência, monitorizar, tá? Oxímetro, pressão, colocar eletrodos, e venóculos, pegar uma veia, tá? Esse é o básico de um paciente grave, é o mínimo que o técnico e o enfermeiro podem ir fazendo até a chegada do médico nesses pacientes graves, tá?
Como é que eu atendo esse paciente grave? A gente vai seguir a sequência do ABCDE, não vou citar aqui, mas basicamente é avaliar como está a respiração, posiciona a cabeça colocando um travesseirinho, se precisar coloca oxigênio, se a saturação estiver baixa, avalia a circulação, pega a veia, avalia o neurológico, né, que a gente viu o seu rebaixamento de nível de consciência, depois eu vou aferir temperatura, expor, procurar por lesões, tá? Bom, saindo da urgência, ou ainda na urgência, mas pensando na enfermaria, por exemplo, um pós-operatório, né, como é que eu sei, ou uma internação clínica, que se essa paciente está bem ou está mal? Então, suponhamos que eu peguei uma paciente onde a frequência cardíaca dela está 112. Olha, 112 eu não posso anotar aqui nesse campo vermelho, porque aqui é só acima de 121. Ou seja, 121 é algo grave que eu tenho que ficar muito atento. Mas acima de 112, eu já estou assim, poxa, não é legal, esse paciente não está bem e a enfermeira já vai ficar em alerta porque isso aqui não está legal. A frequência respiratória está 11, tá? Então eu anoto aqui no verdinho, porque aqui no verdinho eu anoto quem está de 10 a 24. Então verde é tudo ok. E a pressão deu 110, então a pressão também está verdinha. Então só está com a frequência cardíaca um pouco elevada. Será o que que é? Será que é dor? Será que é febre? Tá? Porque o resto está muito bem, então eu vou ficar só em alerta, vou lá ver o que eu faço. Aí a orientação está lá, avise a enfermeira e meça de novo a frequência cardíaca em 30 minutos. Ah, daí a 30 minutos deu um remédio para dor, ficou tudo bem, e ela estava com a frequência de 98, beleza, está resolvido, porque 98 eu já estou anotando aqui no verdinho, então está tudo resolvido. Então eu preciso de saber como agir. Então, na prática, vocês vão ver que a gente tem um protocolo lá que é mais ou menos isso daqui, que baseado, né, coisas vermelhas, né, o médico vai ser chamado, coisas amarelas, o enfermeiro é avisado e acompanha, e anota em prontuário e analisa de novo daqui a 30 minutos, uma hora, e o verdinho você segue a vida normal, tá? Bom, deu alguma coisa alterada e eu preciso avisar o médico de que a coisa não está legal, tá? E aí eu geralmente utilizo uma forma de comunicação. Essa forma de comunicação geralmente no hospital é muito ruim. Por isso que a gente tem que treinar o tal do SBAR, tá? SBAR é uma forma de comunicação, por isso que a gente implantou uma folha, pra você não esquecer as coisas. Então, estou mandando o paciente do centro cirúrgico para a enfermaria, eu tenho que saber conversar de enfermeiro para enfermeiro. Como é que eu converso? Utilizando o SBAR. Aí eu quero chamar o médico para ver o paciente. Como é que eu chamo ele? Doutor, venha ver um paciente que está grave. Não, errado. Eu vou usar o SBAR. O que é o SBAR? Boa tarde, doutora. Aqui é a enfermeira fulana. Eu vou te passar, né, o caso do paciente tal. Esse paciente está na enfermaria tal, primeiro andar, no leito 10. Ele tem um diagnóstico aqui de trabalho de parto prematuro, está inibindo contractocílio. Aí eu vou falar um pouco de como o paciente está, né, atualização. Olha, doutor, esse paciente, ela está com a frequência cardíaca de 132, eu já revisei de novo, continua alto, a respiratória também está alto, está 32, ele está saturando bem, mas a pressão caiu, está de 88. Então, paciente com frequência cardíaca alta, respiratória alta, pressão alta, o médico já está sabendo que isso aqui é bem grave, e ele já está ficando mais atento e vai lá com mais atenção, porque agora eu sei o que eu vou ver, né? Não vou ter aquela surpresa de chegar lá na enfermaria e falar, gente, isso aqui não tem nada demais. Então, tira, né, essa subjetividade da avaliação. E aí você fala o que você quer. Doutor, eu vi que ela estava alterada, eu já até reavaliei em 30 minutos, a gente tem um protocolo aqui na clínica de alerta precoce, falei com o médico assistente, ele está de acordo e pediu que o senhor desse uma olhada, ok? Então, essa informação dessa forma aqui, de uma forma organizada, ela é muito importante que seja passada. Quando eu vou avaliar a dor, a gente tem uma escala que a gente está usando nas enfermarias, né, de avaliação de dor, né, que ela vai desde sem dor até uma dor leve, moderada e dor intensa. Isso daqui é muito importante porque os técnicos estão sendo treinados, né, a só usar opioide, por exemplo, passar quando é que eu uso, o doutor deixou aqui prescrito Nubain se dor forte, o doutor deixou aqui prescrito Tramal se dor forte, o doutor deixou aqui escrito que posso fazer uma morfina se dor forte. Quando é que eu vou fazer? Bom, se é 7, 8, 9 ou 10. Se é 4 a 6, eu vou utilizar as medicações habituais, mas também posso, né, se não respondeu a dipirona, não respondeu a anti-inflamatório, não estava na hora de fazer o profenide, eu posso tentar também opioide. Mas aqui é sempre opioide, tá? Mas aqui eu posso tentar ou não. E nesses quadros de dor leve, né, eu vou usar dipirona, né, eu vou usar o anti-inflamatório que está prescrito mesmo, não preciso de me preocupar, a gente vai seguir sempre esse protocolo aí para prescrição.
Então, na Santa Helena, a gente tem um protocolo, né? A dor leve, o que que eu faço? A dor moderada, o que que eu faço? A dor intensa, o que que eu faço? Inclusive, se não estiver respondendo depois de remédio opioide que o médico já tentou, existe uma equipe, né, da dor, onde a gente pode acionar que eles vêm avaliar, que são anestesistas, que às vezes vão fazer infiltrações, tratamentos que o médico habitualmente não faz. Esquecendo um pouco da mãe e começando a trabalhar com recém-nascido, enquanto ele ainda está na barriga da mãe, eu vou avaliar, né, por meio de ausculta, né, desse bebezinho aí, ou por meio do sonar, eu vou ver as frequências cardíacas do bebê, que normalmente elas variam entre 120 a 160, tá? Esse é o normal. Então aqui está 153, estaria normal. Lembrando que, às vezes, essas frequências cardíacas podem ficar muito altas, acima de 160. Geralmente, essas frequências cardíacas do bebê muito altas significa que ou a mãe está com infecção, a mãe está com sangramento, alguma coisa não está legal aí, tá? Tem que ficar de olho, tem que avisar o médico que alguma coisa não está legal. A mesma coisa acontece, então toda vez que passa de 160, às vezes tem algumas fitinhas que até vêm desenhadas aqui de 120 a 160, tá vendo que está na corzinha verde, mostrando que quando eu faço a cardiotocografia, tudo fica aqui mais ou menos nesse limite. Agora, o paciente pode apresentar uma frequência cardíaca baixa, principalmente abaixo de 110. Abaixo de 120 é ruim, abaixo de 110 é certeza que eu estou com sofrimento fetal agudo. Isso significa anóxia, falta de oxigênio no cérebro do bebê, tá? Principalmente quando vem depois de uma contração, que é o que eu vou chamar de DIP2, né? Então você tem a contração do útero e um tempinho depois da contração do útero, a frequência cardíaca baixa. Então aqui ó, o útero contraiu e aí um tempo depois a frequência cardíaca do bebê pode abaixar e aí eu vou evoluir. Toda vez que contrai o útero, geralmente abaixa um pouquinho, mas se abaixar demais, abaixo de 110, geralmente eu estou diante de um quadro de sofrimento fetal agudo. Então, o normal é de 120 a 160, 110 a 120 eu fico alerta, que deve estar tendo uma hipóxiazinha leve, agora abaixo de 110 a coisa está feia, a hipóxia mesmo, tá? Então, ficar sempre atento. Como é que eu trabalho a questão da glicemia, né? Glicemia é uma outra coisa que a gente não chama de sinal vital, mas está lá na minha anotação de cuidados do paciente, eu tenho que saber o que é normal. Geralmente, a glicemia mínima para um adulto, cuidado que criança é diferente, tá? Mas para um adulto o mínimo é 70, o máximo é 110. Se tiver com soro na veia, com glicose, né? Por exemplo, quem está usando ocitocina quase sempre está com soro com glicose. Quem está usando terbutalina quase sempre está com soro com glicose. Então, esses pacientes eu posso tolerar um pouco mais até 140, tá? Os pacientes diabéticos também, mas o mínimo é sempre 70, tá? O enfermeiro, a partir do nosso protocolo de hipoglicemia, ele tem autonomia para, em caso de pacientes que tiverem desmaio, síncope, tá com muita sudorese, rebaixamento de nível de consciência, ele pode fazer a glicemia capilar, que depois a gente se responsabiliza em prescrever caso o médico se recuse a prescrever, porque é uma autonomia que a direção está dando para os enfermeiros fazerem, tá? Nesses pacientes que estão com quadros graves até que o médico chegue, ok? Ok, pessoal, então até aqui tudo bem. Vamos falar agora, para encerrar, um pouquinho dos recém-nascidos, dos bebês, da parte de neonatologia, visto que a nossa maternidade conta com bebês, conta com adultos, tá? E o adulto, o bebê, né, não é um adulto em miniatura. Essa frase parece um clássico, mas eu não posso utilizar os mesmos sinais que eu utilizo para o adulto para a pediatria. É tudo diferente mesmo, e aí eu tenho que aprender que é tudo diferente. Veja que a frequência cardíaca, né, no adulto a gente falou de 50 a 100, nós estamos falando agora quase o dobro, né? Nós estamos falando de 90 a 160. Esse é o normal da frequência cardíaca. Se o bebê estiver dormindo muito pesado, um sono pesado, pode estar, né, até abaixo de 90. A gente só considera bradicardia feia mesmo no bebê quando é abaixo de 80. Então, geralmente, entre 90 a 160 é o mais comum e é o mais utilizado aí, tá? O coração do bebê pode disparar também pelos mesmos motivos de adulto, febre, infecção, choque, tá? Mas na neonatologia eu lembro de uma coisa nova, a cafeína. Vocês vão ver muito lá na UTI bebês com frequências cardíacas de 170, 180, algumas horas depois que usou a cafeína, tá? A dose que aqueles bebês tomam de cafeína é uma coisa absurda, assim, equivaleria para a gente, às vezes, a 6, 8 xícaras, né, cheias de café
tá, das grandes, é muito cafeína mesmo, então às vezes eles ficam com as frequências mais altas. Mas um bebê com muita dor também pode estar, pós-operatório, bebê com as frequências mais altas também pode estar. Agora eu lembro que a febre é muito importante. Quando eu vejo um bebê com a frequência acima de 180, fixo ali, não abaixa de jeito nenhum, eu vou lá e eu mesmo às vezes vou aferir a temperatura, porque eu vejo que o pessoal afere muito errado. Para você aferir a temperatura, você tem que segurar o termômetro por 2 minutos, tá? Não é quando apita. Segura ali por 2 minutos, porque mesmo depois que ele apita, ele ainda costuma subir a temperatura de 0,3 até 0,5 graus, tá? Então, às vezes, tem que segurar mesmo, porque a axila do bebê, ela não tem muita gordura, e eu tenho que ficar segurando ela contra a axila para poder ela encostar na artéria que está passando aqui embaixo, eu pedir uma temperatura mais central, porque eu não quero medir a temperatura da pele, a temperatura mais próxima das veias, das artérias, tá? Então tem que segurar 2 minutos mesmo, não dá para ficar contando com quando apita, porque geralmente ela sobe. E às vezes, com 2 minutos, a gente vê que já está com febre, que é uma grande causa de taquicardia. Muito cuidado na UTI também, porque às vezes a gente calibra mal o berço, o sensor de pele soltou do bebê, e o berço ficou lá subindo, subindo a temperatura. Isso pode levar o bebê a uma temperatura alta e não ser febre, só um descontrole que eu descuidei do berço ou da incubadora ali. E é claro, arritmias. Mas lembrar que bebê, para fazer uma arritmia primária do coração mesmo, a frequência tem que estar estourada. Nós estamos falando aqui acima de 220. Então, às vezes, você vê um bebê com febre, está com a frequência de 200, está todo mundo apavorado, ou infecção, a sepse, tá? Isso não é para apavorar. Acima de 220 é muito grave. E aí eu vou ficar pensando em arritmia mesmo, onde eu tenho que fazer cardioversão, ou tenho que dar adenosina, remédios para arritmia, tá? Por outro lado, o coraçãozinho do bebê é mais lento, quando ele está dormindo pesado, e naqueles bebês que têm anóxia ou quando estão muito geladinhos. Por exemplo, quando eu faço hipotermia terapêutica, lembra daqueles bebês que a gente faz hipotermia terapêutica? As frequências tendem a ficar mais baixas. Bebês que estão usando fentanil, morfina, essas drogas que fazem o coração bater mais devagar, também dão bradicardia. Midazolam, frequências cardíacas costumam ficar mais baixas aí, tá? Por conta desses remédios. Bebês em coma, com lesão cerebral, e os bebês muito graves, muito graves, também a frequência vai caindo. Quando cai abaixo de 90, abaixo de 80, geralmente naqueles estágios muito graves, né, pré-morte também pode acontecer. Quando a frequência cai muito, o bebê vai ter uma parada cardíaca, então tem que ficar de olho. Frequência respiratória. O pulmão do bebê é pequeno, né, em relação ao do adulto, então você tem que respirar mais vezes, né? Então, geralmente o bebê ele respira de 30 a 60. Lembra que a gente falou do adulto de 10 a 20? Aqui nós estamos falando de 30 a 60, né? 3 vezes mais, né? É bastante, né? A frequência respiratória do bebê, ela é bem mais alta mesmo. E aí eu fico muito alerta porque as coisas que deixam o bebê mal aumentam a frequência respiratória muito precocemente. Então, quando o bebê entra na UTI, um monte de coisa pode acontecer no pulmão que faz ele ficar cansado. É uma das causas que mais faz o bebê entrar para a UTI. Então, contar a frequência respiratória com atenção lá no berçário, no alojamento, é muito importante. Poderia ser um pulmão úmido naqueles bebês, né, que fazem cesárea, o pulmão ainda está molhado, não conseguiu terminar de secar. Pneumonia, infecções, pode ser um bebê prematuro, o coração pode estar cansado, dando insuficiência cardíaca, pode ser uma infecção. Tá? Então, um mundo de coisa pode acontecer, fazendo com que os bebês fiquem mais taquipneicos, com a frequência acima de 60. E não é só olhar o número da frequência, busquem também o uso de musculatura acessória. Se afunda as costelas aqui embaixo, entre as costelas, se afunda aqui no pescoço. Se o narizinho começa a bater as aletas, as asas do nariz aqui, isso é sinal de gravidade. Gemência, né? Aquele bebê que está. Isso sempre é um bebê grave, tá? Que precisa de avaliação da parte respiratória. Existe inclusive o BSA, que é o Boletim de Silverman-Andersen, que a gente consegue saber se o bebê está com um quadro mais leve, um quadro mais grave, dependendo se ele está gemendo, dependendo se ele está batendo essas aletas, né, ou se ele está afundando essa região aqui, tifoide, abaixo da barriga, abaixo do tórax. Então, isso tudo aqui são sinais que poderiam me apontar se o bebê está leve, está moderado ou grave. Da parte respiratória, eu sei que a coisa está muito feia, eu vou chamar isso de insuficiência respiratória. Então,
Desconforto é toda vez que a frequência sobe, desconforto é toda vez que eu uso o músculo. Agora, insuficiência, que é coisa feia, brava, que eu tenho que entubar, geralmente são aqueles bebês que estão fazendo cianose, cianose central. Não é cianose da mãozinha e do pé, não. Cianose central. Central é ao redor da boca e do nariz. Bebês que estão gemendo, bebês que estão balançando a cabeça para respirar, o bob, o meneio da cabeça. Bebês que estão todos molinho, que não conseguem mais reconhecer nada, não responde, tá? Bebês que estão parando de respirar com bradipneia, com apneia, isso sempre é muito grave. Geralmente esses bebês com a frequência mais alta, vocês vai ter que colocar o oxímetro lá no berçário para ver se a coisa está feia, se precisa de oxigênio, posicionar a cabeça do bebê, ó. Então aqui geralmente a gente coloca um coxinho dobradinho aqui debaixo das escápulas, nunca debaixo da cabeça, porque senão você vai piorar a posição do bebê, sempre é debaixo das escápulas, bebês não têm direito a travesseiro, e a gente coloca o capacete, o oxigênio, tá? Para aqueles bebês que estão saturando mal, abaixo de 94, então normal é 94, 95 em diante, de 93 para baixo eu coloco oxigênio, tá? Ou aqueles bebês que estão com cianose, né? Até o médico vir avaliar, eu já posso ir colocando oxigênio, tá? E tem bebês que respiram muito pouco ou que param de respirar, aquela apneia, né? O bebê vinha respirando, para de respirar, fica um tempão sem respirar, passou de 20 segundos sem respirar, isso chama apneia. Às vezes, se ficar mais que 10 segundos sem respirar, né, e já ficar meio roxinho, ou o coração ficar batendo mais lento, também eu chamo de apneia, tá? Então, a apneia é parar de respirar por mais que 20 segundos ou por mais que 10 segundos acompanhado de bradicardia ou acompanhado de cianose, tá? Geralmente, o que faz o bebê respirar pouco é hipotermia, pode ser coma, lesão cerebral, ou até infecção gravíssima, né? A bradipneia geralmente é mais tardio. Veja esse bebê aqui, ó, sem respirar. Ó. Se a gente for contar aqui, vai dar mais ou menos uns 10 segundos, tá? Sem respirar. Provavelmente pela pele que está mais feia, ele deve estar com quadro de apneia. Ó, agora voltou a respirar. Veja que ele volta a respirar normal, ó. Olha, respirando com a frequência de aí 60 de novo, tá? Então ficou um tempão sem respirar e voltou a respirar. Se nesse período ele teve o coração batendo devagar, ou ficou cianótico, ou passou de 20 segundos, isso aqui é um quadro de apneia, tá? Então esses bebês estão muito graves. Ó, parou de novo o bebê. Então ele precisa de ir para uma UTI com urgência, tá? Esses bebês que estão fazendo apneia. Por outro lado, existem bebês que eu vou chamar aqui de gasping. Gasping não é apneia. Vejam que na apneia, quando o bebê volta a respirar, ele respira várias vezes, né? No gasping, quando ele para, ó, então aqui ele está com a cara de morto, cianótico, pálido, tá? Olha, sem respirar nada. E quando ele voltar a respirar, vocês vão perceber que ele vai dar uma respirada e volta a parar de respirar. Ó, respirou, parou de novo, tá vendo? Parou, 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 parou. E depois ele vai respirar uma vez só e volta a parar de respirar. Isso é o que eu chamo de gasping. Isso para mim aqui não é nem respiração. Isso daqui, para a gente que é da área de saúde, tem que pegar o ambu e começar a ambuzar, tá? Não espera o médico chegar, não. Porque olha só, ele está parado. Isso aqui é parada respiratória. Essa única respiração de vez em quando é a mesma coisa que nada, tá? Então, pode ambuzar, que é como se ele não estivesse respirando, tá? Mesmo ele tendo uma de vez em quando, ó, respirou de novo e parou. Isso é o que eu chamo de gasping, é o desespero respiratório. Respiro uma e para, tá? Sinais vitais em bebês, eu preciso ficar atento aos manguitos. Existem manguitos, tá? Com as medidas, olha só, dependendo do tamanho do braço do bebê. Então, geralmente eu vou medir a circunferência braquial do bebê, tá? Eu vou medir quantos centímetros que dá essa circunferência. Por exemplo, aqui está me dizendo que esse manguito aqui pode ser utilizado para um tamanho do braço do bebê circunferência de 6, 5 ponto alguma coisa até 9. É o neonato 3. O neonato 5 vai de 9 até 15. Então, se aqui até aqui mediu entre 9 e 15, mediu 12, por exemplo, eu vou usar o neonato 5. Então, eu tenho sempre que fazer a medida da circunferência braquial para saber qual é o manguito que eu vou utilizar naquele paciente, porque senão a medida da minha pressão vai vir errada, tá? Não pode ser no olhão, tem que fazer a medida da circunferência braquial.
a pressão do bebê, esquece um pouco a diastólica, vamos de novo trabalhar só com a sistólica. Vejam que o mínimo que o adulto era 90, abaixo de 90 em adulto é ruim. Em criança é o contrário, olha, acima de 90 é ruim, quer dizer, hipertensão para um bebê é maior que 90. Tá? Então, hipotensão para o adulto é menor que 90, hipertensão para um bebê é acima de 90. Então, criança realmente não é um adulto pequeno. E a pressão baixa para um neonato, para um bebê que acabou de nascer, é quando a sistólica é menor que 60. Ah, isso vale para todo bebê? Não, isso é só para o bebê a termo, tá? Os prematuros, eles vão ter tabelas próprias que a gente vai deixar sempre lá disponível lá na UTI para vocês consultarem. A gente vai trabalhar mais com a média, até porque esses manguitos dos bebês, eles dão a pressão média, tá? Mas basicamente a pressão alta, né, em bebês pode causar pela dor, mesma coisa de adulto, dor, ansiedade. Agora, em bebês, eles usam muito corticoide, às vezes por causa da displasia pulmonar, e isso também dá pressão alta, tá, gente? E tem cardiopatias como coarctação, que às vezes dá pressão alta também. Agora, na UTI é muito comum o uso de drogas vasoativas, dopa, dobuta, adrenalina, tudo que termina em ina aí, né, são as drogas vasoativas, elas podem gerar também hipertensão. Então, pressão sistólica acima de 90. Nos prematurinhos, a gente vai usar tabelas próprias, tá? Então, veja que essa histórica do prematurinho aí, ela vai variar muito, tá? Dependendo da idade gestacional. Então, às vezes, uma sistólica abaixo de 50 para um bebê de 24 semanas já é hipotensão. Via de regra, existe uma regra prática, mais ou menos, que seria o seguinte, para os adultos, né? Desculpa, aqui eu falei errado, para um bebê, a pressão baixa aqui para um bebê prematuro de 22 semanas seria mais ou menos 20, tá? Então, aqui hipertensão para ele já seria uma pressão acima de 55. Veja que é diferente, né? O adulto, o prematuro da criança a termo. Essas tabelas vão estar disponíveis lá no berçário para consulta. Mas a pressão baixa no neonato, que é abaixo de 60, a termo, né, esses bebês de berçário, geralmente elas podem indicar infecção, hipotermia importante ou alguns remédios, tanto fentanil, midazolam e dantal, todos esses remédios que podem cair muito a pressão. Já nos prematuros a gente vai utilizar as tabelas específicas, tá? Agora, é importante entender que eu posso utilizar um número grosseiro que é mais fácil. Então, por exemplo, eu vou utilizar a pressão arterial média. O que é a média? Olha aqui, eu estou mostrando aqui um exemplo de média. 120 por 80, então 12 por 8. E esse 93 que está entre parênteses aqui é a média, tá? Então, 120 por 93 por 80. 93 é a média. Então, se eu pegar a idade gestacional do bebê, então vamos supor que eu pego um bebê de 28 semanas. Vejam que eu vou considerar a pressão baixa para ele, ó, 28 de média. Toda vez que a pressão média for menor que a própria idade gestacional, eu chamo de hipotensão, ou seja, bebê de 28 semanas, a média é menor que 28, está com a pressão baixa. Bebê de 32 semanas, a média é menor que 32, seria pressão arterial baixa. Isso de uma forma grosseira, às vezes facilita para a gente para saber o que é pressão baixa, porque pressão alta não é tão comum, a gente vê mais a pressão baixa, é mais preocupante na UTI. Por último, desses bebês, é importante a gente falar dos sinais vitais basais, da temperatura, né? Olha que diferença. Lembra que eu falei para vocês que no adulto é de 35,5 até 37,5, né? 37,4. Veja que no bebê que acabou de nascer, como ele estava dentro da barriga da mãe, lá dentro é quentinho, quando ele acaba de nascer, ele tem que manter essa temperatura nas primeiras horas, principalmente nas primeiras 6 horas, tá? Por isso que vocês vão ver que a gente colocou lá na tabela de vocês de acompanhamento dos bebês, que o normal de temperatura de bebê abaixo de 6 horas de nascido vai de 36,5 a 37,5, ou seja, um bebê com 36,4 já está com hipotermia. Então, anotem a temperatura, sempre que o bebê chegar do centro cirúrgico, vocês anotem a temperatura no berçário e anotem a temperatura na UTI assim que ele chegar. Se essa temperatura estiver menor que 36,5, mostra que o nosso cuidado com esse bebê desde o nascimento até o transporte, até a chegada na UTI foi ruim. Eu não tomei todos os cuidados para prevenir que esse bebê ficasse com a temperatura baixa. E aí é tão grave que às vezes a gente acha que assim, tá geladinho, daqui a pouco esquenta. Mas os bebês que têm a temperatura mais baixa quando chega na UTI morrem mais, tá? Então a gente deixa ele morrer mais se a gente não cuidar bem da temperatura. Isso é muito grave, muito sério, tá? Então, levar muito a sério a temperatura dos bebês. Então, o normal nas primeiras 6 horas é de 36,5 a 37,5. O bebê é mais quentinho mesmo.
Depois é que cai, tá vendo? Depois é que vai ser de 36,1 a 37,4. Não precisa de decorar, esses valores vão estar lá disponíveis para vocês nas tabelas. Então entendam isso, olha, bebês que chegam com a temperatura mais baixa, gravem isso, morrem mais, ó, morrem, tá? Então bebês com a temperatura, os bebês com a temperatura normal morria 6% dentro de uma UTI, os bebês com temperatura, né, levemente baixa, não é nem os moderados e os graves, levemente baixa já morrem muito mais, ó, de 6 vai para 32, morrem 5 vezes mais só pelo fato de estar com a temperatura mais baixa. Eles demoram muito para recuperar essa temperatura e acaba sendo pior. Então, por isso que a gente vai utilizar essas tabelas, tá, para a gente comparar as temperaturas do bebê antes das 6 horas de vida e depois das 6 horas de vida, onde eu já tolero, né, uma temperatura um pouquinho mais alta, mas ainda não é 35,5 igual do adulto, é 36,1, tá? Temperaturas elevadas, né, pode ser sinal de febre, que é o mais comum, mas lembrar que às vezes o bebê não está mamando bem, a gente recebe muitos bebês que internam de novo na UTI porque não mamam bem, e aí como ele não mama bem, ele desidrata, o sódio fica alto, e esses bebês tendem a fazer temperatura alta sem febre, só pela desidratação, e às vezes a gente vai lá e dá leite para ele e ele para de fazer febre, e não quer dizer que é infecção, mas infecção tem que estar sempre em alerta. Inclusive, na época de calor, o excesso de roupa também pode deixar esses bebês mais quentinhos. Mesma coisa em relação à hipotermia, as causas mais comuns são frio, tá? Geralmente esses bebês eles podem ter infecção, sepse, também pode gerar hipotermia. Então, o cuidado que eu tenho que ter é, às vezes, deixar ele ficar frio, geralmente o centro cirúrgico muito gelado, não usar o gorrinho, isso tudo pode deixar o bebê ficar mais frio, lembrar que isso mata, tá? Mata mais. Berço desligado, dar banho logo depois do nascimento, isso não é uma prática mais recomendada hoje, antigamente a gente fazia, hoje a gente faz possível para esperar o bebê, né, estabilizar e só dar banho depois de 6 horas, 8 horas, 12 horas ou no dia seguinte, não tem aquela loucura de dar banho no bebê nas primeiras horas, ainda mais banho de imersão, tá? A gente está revendo até a técnica de banho para evitar essas hipotermias desnecessárias na clínica. E quando é que eu faço o bebê ficar gelado porque eu quero? Hipotermia terapêutica. Aqueles bebês que nascem com algum problema cerebral grave, né, que nasceram mal, colho lá uma gasometria às vezes no cordão, ou logo que chega na UTI, e eles vêm muito ácido, sangue, esses bebês estão mal, e eu preciso fazer com que o cérebro dele não sofra dano pelo resto da vida. E aí, para deixar o cérebro dele mais calminho, sem ser utilizado, eu coloco, né, faço a medida da temperatura retal com meio de probe, não é por termômetro habitual, a gente vai usar um probe, né, ligado lá na tomada, no monitor. Então, temperatura central, ou seja, retal ou esofágica, tá? E aí, quando eu utilizo temperatura central, muito cuidado que eu tenho que usar tabelas de temperatura central. Também abaixo de 6 horas e depois de 6 horas eu vou considerar o que é normal, o que é alterado, tá? Lembrando que a minha meta, quando eu quero hipotermia terapêutica, né, que é hipotermia moderada, eu quero que o bebê fique aí entre 33 e 34. Essa é a meta que eu tenho, né, durante os 3 dias em que ele vai estar em hipotermia terapêutica. Então a gente tem o nosso protocolo lá de como fazer o bebê baixar a temperatura e como fazer ele voltar. Esse que é o maior cuidado. Tem que voltar bem devagarzinho, senão ele convulsiona durante o retorno da temperatura. Eu vou subindo assim meio grau a cada 1 hora. Tem que ser bem lento. Demora a chegar na temperatura habitual. Quando eu avalio dor nos bebês, né, eles não têm como avaliar pela escala da dor de 0 a 10, e aí eu tenho que tomar muito cuidado, né, nos adultos quando eu colho aquele negócio, porque quando eu pergunto a dor 10 do adulto, é a pior dor do mundo, né, a pior dor da minha vida, porque senão todo o adulto fica falando que a dor dele é muito forte e às vezes não é, então tem que saber perguntar. Já no bebê ele não vai saber responder nada e eu vou ter que trabalhar com a carinha, né, então o bebê que está, né, com a sobrancelha muito aproximada aqui, a testa franzida, né? O bebê que abriu a boca e mantém a boca aberta, a língua tremendo, né? A bochecha apertada. Esses bebês estão com dor e aí, trabalhando com esses sinais aqui, eu dou uma pontuação toda vez que tiver mais que 3 sinais. Então, se eu tiver ali fronte saliente, a boca aberta, a língua tensa, eu estou com dor, tá? A dor pode ser leve, pode ser moderada ou pode ser importante.
a gente vai usar essa classificação e aí a gente vai dar mais remédio ou menos remédio, então tem um protocolo específico para os bebês também, onde a gente vai utilizar a escala facial, tá? Então, na escala facial desse bebê aqui, eu estou utilizando o olhinho bem fechado, a fenda palpebral estreitada, a boca bem aberta, a língua dura, tensa, né? Então, vários sinais, né? Tem mais que 3, então ele está com dor provavelmente, tá? E às vezes o choro de fome é diferente até do choro de dor, tá? O choro de dor, ele vai apresentar todos esses sinais e às vezes o sinal de choro de dor, de fome não apresenta. Essa escala, então, os sinais vitais, então, lá na neonatologia vão ser usados, né, por meio da folha de alerta precoce, onde eu tenho a mesma coisa, vermelho são aquelas frequências onde eu devo avisar o médico, amarelinho aquela que não precisa, tá? E o verde é aquela que está tudo bem. O amarelo eu fico atento e aviso o enfermeiro, tá? Então, dependendo de todos esses sinais que a gente estiver utilizando aqui, eu vou saber se o paciente está mal. Por exemplo, um bebê que está gemente, né, tá grave, vou anotar aqui a frequência respiratória dele, ou se tiver frequência acima de 70, geralmente está muito grave. Esses amarelinhos eu fico de olho e o vermelhinho eu não preciso fazer nada. A temperatura varia, né, se o bebê tem mais que 6 horas de vida ou menos que 6 horas de vida, eu vou saber o que é muito e o que é pouco para ele, ok? Lá no berçário, uma coisa muito comum de acontecer são as regurgitações, e eu tenho que ficar atento de que quando que eu chamo o pediatra, né? Se o bebê ficar regurgitando, né, muito, né, em 6 horas, leite, a barriga inchar, ou sair sangue, ou sair verdeado, né, sinal de bile, tá? Esses casos aqui eu tenho que chamar o médico, né, para dar uma avaliada. Então tem um protocolo nosso de regurgitação dos bebês e a gente vai aprender a cuidar deles, né, dessa forma, seguindo o protocolo lá, passando sonda, drenando, máximo 4 horas de observação com sonda lá no berçário. Oximetria, acima de 94% é normal, né? Menor que isso, ou seja, de 93 para baixo é muito ruim. Cuidado que eu tenho que ter aqui é que a gente usa o sensor neonatal, esse em Y, e aí eu coloco um em cima, um embaixo. Um tem que estar de cara para o outro, né? Um dos erros mais comuns é quando fica um que não está de frente para o outro, porque tem que soltar um sinal aqui e o outro lado tem que ler o sinal. E o bebê tem que ficar quieto, então eu tenho que colar uma fita lá e deixar quieto para que a onda fique bonitinha. É muito comum as pessoas segurarem. Segurar, você está comprimindo o sangue aqui, o número que vai aparecer vai ser todo errado, tá? Então, não fique segurando. Cola um esparadrapo e tenha paciência. Enquanto a onda estiver toda feia, o bebê mexendo, o número que saiu é um número mentiroso. Tem que esperar a onda ficar bonitinha para eu poder fazer a leitura, tá? E aí eu consigo confiar naquele número que está ali. Fora isso, o número que vai sair é mentiroso, tá? Quanto mais grave o bebê, mais baixa a saturação, mais mentiroso sai o número lá. E a saturação é muito importante porque quando ela está caindo, significa que a coisa não está bem. Os bebês param por hipoxemia. É exatamente a saturação baixa que faz gerar uma parada cardíaca, ok? Então, ficar sempre de olho. Falar um pouquinho sobre a glicemia capilar no recém-nascido. Lembrar que a glicemia capilar não se colhe aqui no meio. Eu estou enjoado de ver o pessoal colhendo aqui no meio. Errado. Aqui no meio só tem nervo e não tem veias. As veias e os vasos do bebê, eles vêm dos lados. Desse lado, desse lado. Então, eu furo geralmente nessas laterais aqui do calcanhar. O mesmo acontece para o dedo, né, dos pacientes. Eu furo aqui dos lados. Aqui no meio dói muito e não sai sangue. Aqui dos lados é onde sai mais sangue. Para isso, a gente está mudando lá no berçário, agora a gente está usando lancetas e não mais agulha, para poder o corte ficar melhor e sair mais sangue, porque toda vez que eu fico espremendo é sinal de que está ruim. A gente está testando mudar também a agulha de insulina para uma agulha um pouquinho mais grossa, para não precisar de ficar espremendo. Espremeu, a leitura vai ser errada, tá? E a gente deu autonomia para os enfermeiros para estar colhendo no protocolo lá de hipoglicemia, está colhendo destro nos bebês que estão molinhos, no bebê que estão tendo crise convulsiva. Antes que o médico chegue, o enfermeiro já pode ir colhendo a glicemia dos bebês. Lembrando que nos bebês os valores são diferentes, né? Então, geralmente a gente tem no nosso protocolo, bebê no primeiro dia de vida, eu vou chamar o médico se tiver menor que 35, porque o normal é estar acima de 40. Então, abaixo de 35 eu já chamo o médico.
No segundo dia, se tiver abaixo de 40, eu já chamo o médico. No terceiro dia, abaixo de 50, eu já chamo o médico. Então, a gente vai ter uns valores lá no nosso protocolo do primeiro, do segundo e do terceiro dia, que são diferentes, porque é diferente mesmo a glicemia do bebê. Vejam que no adulto, abaixo de 70 é ruim. No bebê, depois do segundo dia de vida, aí, depois de 48 horas, né, abaixo de 60 é ruim, tá? É diferente um pouco do adulto. Até porque a gente está usando a glicemia capilar, que é o destro, e não a glicemia do sangue. Então, a glicemia do capilar, ela geralmente ela é um pouquinho mais baixa, uns 15% do que a glicemia do sangue mesmo, tá? Então, na prática, a gente vai utilizar uns valores um pouquinho menores, então a gente tem lá no nosso protocolo de hipoglicemia para vocês, tá? Lembrando que se o bebê cai a saturação lá na UTI quando está entubado, eu sempre, a primeira coisa que eu faço é pegar o ambu, porque quando eu pego o ambu, eu já resolvo saber se o tubo está deslocado, eu já resolvo para saber se o tubo está entupido, já vejo se o problema é da máquina e já vou salvando o bebê até que o médico chegue. Então, o bebê que está caindo em saturação, principalmente aqueles que começam a bradicardizar, pega o ambu e começa a socorrer o bebê ali até que o médico chegue, que você consegue recuperar antes dele ter uma parada, tá? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês sobre sinais vitais. Desculpe porque às vezes eu dou uma acelerada, tá? Mas pelo menos o vídeo estando gravado, vocês podem ver com calma depois, com atenção. É, Quero parabenizar, né? A gente está na semana aí de aniversário anual, né? Dos enfermeiros, dos técnicos. Parabenizar a todos vocês. Vocês que estão do lado do paciente no dia a dia e fazem da vida de vocês a arte de cuidar do paciente mesmo. Se empenhem, cuidem bem do paciente e contem conosco aí nas dificuldades que tiverem, ok? Muito obrigado e tratem de estudar um pouquinho isso daí. Qualquer dúvida a gente está à disposição.